Oi pessoal, muito bom dia. Nosso vídeo de hoje vai falar um pouquinho sobre o aumento da incidência do diagnóstico do TEA. Um tema que está sendo muito vinculado nas redes sociais, blogs, grupos, constantemente se falando do aumento dessa incidência. E eu vou tentar conversar com vocês aqui um pouquinho sobre alguns dados oficiais e algumas razões disso, tá? Por que isso é relevante e importante? Porque ao mesmo tempo que a comunidade científica, o grupo de profissionais especializados que vem trabalhando com isso, também existem em paralelo vários comentários desdenhando desse aumento de incidência, tá? E se questionando do porquê e como, se antes não tinha e agora tem e tal. Então, assim, o CDC nos Estados Unidos, que é o Centro de Controle de Doenças e de Prevenção, no ano de 2021, fez uma pesquisa e constatou o seguinte, que nos Estados Unidos, para cada 44 crianças nascidas, uma recebe o diagnóstico de autismo, tá? No Brasil, nós não temos um processo de pesquisa tão aprofundado, detalhado, e que nos ofereça critérios tão minuciosos para nós termos uma visão tão clara e tão transparente. A USP tem uma pesquisa que ela mostra que no Brasil, de cada 110 crianças, uma nasce com o diagnóstico de autismo, tá? E eu estou falando de criança. Nós temos mais dois grupos importantes, que é o grupo de adultos e o grupo de adolescentes. E na informalidade, nós já chegamos a ter aí aumentos até de 44% do aumento dessa incidência. O que a gente tem que ter claro, tá? Até muito pouco tempo atrás, eu estou falando aí de 2, 3 décadas no máximo, o autismo ele era percebido dentro de um contexto clássico de manifestação de sintomatologia do quadro autista. Então você via aquela criança que se balançava, aquela criança que tinha movimentos repetitivos, e então você passava a ter uma facilidade maior de enxergar esse quadro. Muito pouco se imaginava que na adolescência e na idade adulta a pessoa também poderia estar manifestando essa sintomatologia. O que aconteceu nessas últimas 3 décadas? A comunidade acadêmica, o grupo de profissionais que conduzem pesquisas e fomentam conhecimento a respeito de diversos assuntos, especificamente relacionados agora à saúde e ao autismo, tiveram resultados diversos, múltiplos. A produção científica ela se intensificou desde o contexto genético ao contexto comportamental, a criação de instrumentos para se poder diagnosticar de uma forma diferenciada. E da mesma forma como o TDAH, no final dos anos 90 se chegou a um questionamento, né? Para onde vão as crianças com TDAH? Então, as crianças com TDAH, elas se transformam em adolescentes e adultos com TDAH. E uma pergunta semelhante, uma percepção parecida, começou a também surgir nos quadros do TEA, né? Então, as crianças com TEA, elas também crescem, elas se desenvolvem, elas ficam adolescentes, elas ficam adultas. E uma outra coisa que a comunidade científica começou a observar e a perceber foram os diferentes níveis e intensidades em termos de possibilidade da manifestação do TEA e do TDAH. Então, o que acontece hoje? Por que essa incidência aumentou? O que está rolando que se fala tanto nesse diagnóstico, que tantas crianças e tantos adultos, adolescentes hoje estão indo para consultas com queixas, com sintomas que por muitas vezes foram tratadas como diagnósticos diferenciais e que hoje estão se enquadrando no TEA. A primeira coisa que vem contribuindo muito para o aumento dessa incidência é a forma diagnóstica.
Então hoje você tem um número de instrumentos muito maior para você poder estar qualificando e avaliando as características do transtorno. E isso dá não só para o paciente, para a família e para o próprio profissional uma garantia muito maior em termos de precisão para você especificar o que vem acontecendo nesse quadro e você elaborar um bom plano de tratamento, tá? Consequentemente, o número de profissionais, tanto no mundo acadêmico quanto no contexto clínico, também vem aumentando de forma significativa, né? Hoje você tem um número de pesquisadores e de profissionais que atuam na clínica, que vem inclinando a sua atenção e o seu foco de interesse de uma maneira bastante significativa para a questão do autismo. Um terceiro elemento que hoje nós temos nas nossas mãos, existe um aumento significativo de conteúdos e de informações em relação ao autismo. Hoje você vem falando do autismo de uma forma muito mais forte, tá? E, consequentemente, isso também acaba participando da formação de conteúdos de referência para os profissionais que exercem, tá? Então, o que a gente tem que ter claro? Os dados estatísticos, eles trabalham muito com a criança, porque a grande finalidade do TEA é você ter um diagnóstico precoce, para você, então, começar a trabalhar cedo determinadas características que prejudicam a qualidade de vida da criança e que facilitem a relação delas com diferentes sistemas em que elas participam, tá? Porém, o diagnóstico tardio, que vai vir a acontecer na adolescência e principalmente na idade adulta, ele também vem emergindo de uma forma muito intensa dentro do nosso meio social. E esses dois grupos, eles primeiramente participam de avaliações e de identificações de quadros diferenciais. Você vai estar trabalhando com sintomas como ansiedade, você vai estar trabalhando com algumas oscilações de humor pontuais, você vai estar trabalhando principalmente com a dificuldade de participação e de interação dentro do contexto social, tá? Algumas características repetitivas e principalmente algumas peculiaridades que caracterizam a diferença em termos de conteúdo e de forma de pensamento, tá? Agora, o diagnóstico, ele não tem por finalidade construir um rótulo, um estigma, tá? Esse é um conceito muito importante de ser quebrado, porque dentro da cultura brasileira se fala muito em não rotular e não criar estigmas para as pessoas e tal. Não é essa a finalidade do diagnóstico. A finalidade do diagnóstico é dar para a equipe multi ou interdisciplinar que vai estar tratando o indivíduo uma visão clara, objetiva e principalmente personalizada do como é o funcionamento daquele indivíduo, quais são as habilidades que esse indivíduo tem e principalmente o que esse indivíduo deseja e ele precisa para a vida dele, para evoluir e para ter uma qualidade de vida. A partir daí você consegue então ter a elaboração de um plano de tratamento com resolutividade e efetivamente você ter um plano de tratamento que vai trabalhar e vai atuar dentro daquilo que o indivíduo necessita, tá? Então, assim, o que é importante? O importante é quando você, dentro do seu núcleo familiar, dentro das suas relações sociais, você com você mesmo, através daquilo que você lê, através daquilo que você busca, identificando determinadas características, você procurar uma equipe profissional especializada, não para definitivamente bater o martelo e dizer que você é autista, mas para fazer um diagnóstico diferencial, identificar efetivamente aquilo que você tem e, se você pertencer ao transtorno do espectro autista, você conseguir elaborar uma conduta eficaz para levar aquele resultado que você quer,
ok? Um grande abraço e a gente vai voltar em breve para novas conversas aqui no nosso canal. Um abraço.